E se Laplace tivesse reencarnado no corpo de Rudeus Greirat parte 1, o despertar do Deus antigo à escuridão não era vazio, era memória. Milênios de lembranças gravadas na própria essência da existência, o som de montanhas se erguendo sob seu comando, o brilho de feitiços que teciam o destino de nações, a lâmina que o atravessou pelas costas, a voz daqueles que ele confiara e que o condenaram ao esquecimento. A divisão de sua alma em pedaços menores que foram espalhados pelos ventos e selados nas profundezas. O peso de ver tudo o que criou ser desvirtuado por quem não compreendia nem um milésimo de sua sabedoria. E então, a escuridão se partiu como vidro golpeado por um raio. Laplace abriu os olhos. Não viu os salões de obsidiana onde outrora assentara seu trono, nem os rostos dos deuses que o traíram, nem o brilho sombrio das estrelas que ele mesmo colocara no céu. O que se apresentou foi um teto de vigas de madeira rústica, marcado por nós e rachaduras pequenas, onde teias de aranha se estendiam em cantos esquecidos. O ar cheirava a lenha queimada, leite morno e a fragrância suave de flores silvestres colocadas no vaso de barro. Movendo-se com cautela, ele ergueu a mão. Era pequena, de dedos curtos e gordinhos, a pele macia e sem qualquer marca das cicatrizes que levara por milênios de batalhas. Os músculos ainda não tinham força para erguer nenhuma espada pequena, mas sob a fragilidade do corpo fluía um poder tão vasto, tão antigo e tão o seu que ele quase soltou um riso, ou um rugido de triunfo. Aquele corpo deveria ter morrido ao nascer. A lenda dizia que quem carregasse o fator Laplace não suportaria a força que ele trazia. Mas o fator não era mais uma marca herdada. Era o próprio ser primordial, inteiro e unificado novamente, e sua presença sozinha bastava para manter o pequeno coração batendo forte e estável. Ele não chorou. Não esperneou. Apenas ficou ali, deitado sobre o colchão de palha e linho, observando tudo com olhos que carregavam o peso de eras. Quando a porta se abriu e um homem alto, de cabelos castanhos despenteados e cicatrizes que cruzavam o rosto entrou apressado, carregando nos braços fortes, Laplace o analisou num instante. Paul Greirat, espadachim habilidoso, homem de honra mas também de impulsos, alguém que lutava para sobreviver no mundo que ainda não conhecia por inteiro. No momento em que o olhar do bebê encontrou o seu, Paul parou de repente. Um calafrio tão intenso percorreu-lhe a espinha que ele quase deixou a criança cair. Não havia naqueles olhos o brilho vago ou a curiosidade ingênua de um recém-nascido. Havia juízo, conhecimento, uma profundidade que parecia ver através de cada mentira, cada medo, cada segredo que ele guardava no fundo da alma. Ele é quieto, murmurou Paul, tentando disfarçar o tremor na voz, passando a mão pela cabeça para afastar o desconforto. Não esperneia, não chora como a maioria das crianças. Parece que já sabe onde está. A mulher que se aproximou era suave, de olhos claros e um sorriso que acalmava qualquer coração inquieto. Zenith agarrou o menino com carinho infinito, acariciando-lhe a testa com o polegar macio. É apenas calmo, meu amor, disse ela, sem perceber o peso da verdade em suas palavras. Parece tão especial, vamos chamá-lo de Rudeus. É um nome forte, que sirva para ele. No fundo da mente onde nenhum mortal podia penetrar, a voz antiga respondeu como uma calma que fez o próprio ar ao redor vibrar quase imperceptivelmente. Rudeus. Um nome para este mundo novo, para esta vida que me deram sem saber quem realmente recebem. Mas eu ainda sou Laplace. O deus da magia. O primeiro imperador demônio. E o meu tempo não terminou, ele apenas recomeçou. Nos meses que se seguiram, ele não precisou aprender nada, apenas recordou. Quando descobriu que podia mover a mana ao redor sem gestos, sem cantos, sem qualquer esforço, apenas pensando, compreendeu que as leis que ele mesmo havia estabelecido milênios antes ainda estavam intactas, esperando apenas que seu Criador voltasse a tocá-las. Uma vez, quando Zenith deixou cair uma colher de madeira e ele estendeu a mão sem querer, o objeto pairou no ar por um instante, girando devagar antes de pousar suavemente sobre a mesa. Ela olhou espantada, depois sorriu maravilhada. Você vai ser um mago incrível, meu pequeno. Não imaginou que ele não iria ser um mago. Ele era a própria origem da magia que todos usavam.
Paul, por sua vez, percebeu algo diferente quando deixou um cabo de espada de madeira ao alcance do filho. O menino agarrou-o com as duas mãos pequenas, ergueu-o e assumiu uma postura tão perfeita, tão natural e cheia de autoridade que o espadachim ficou parado, de boca entreaberta, sem saber o que dizer. Não era o jeito de uma criança que imita os adultos. Era o jeito de quem inventara a arte da espada, de quem conhecia cada ângulo, cada movimento, cada falha de todos os estilos de luta que existiam e que ainda existiriam. Você já lutou, não é, filho? Perguntou Paul, com a voz rouca, sentindo uma estranheza que não conseguia explicar. O pequeno Rudeus baixou o braço devagar, o cabo de madeira batendo levemente no chão, e sorriu um sorriso pequeno, calmo e sábio. Apenas lembro de como se faz. Paul nunca esqueceu aquelas palavras, nem o tom da voz do filho, suave, mas com uma solenidade que não cabia em uma criança de poucos meses. Naquela noite, quando a lua alta banhava o quarto com uma luz prateada e o silêncio tomava conta da casa, Rudeus abriu os olhos. Fechou-os logo em seguida, mas não para dormir. Estendeu sua consciência por todo o continente. Sentiu o fluxo de mana que corria sob a terra, que subia pelas montanhas, que fluía nos rios e nos corações de todos os seres vivos, tudo tão familiar, como voltar a uma casa que jamais deveria ter deixado. E então sentiu eles, a presença poderosa e vigilante de Osted, que percorria o mundo buscando vestígios de seu velho inimigo, o brilho distante e temível do deus da reencarnação, que parecia hesitar ao sentir aquela assinatura tão antiga e proibida. Outras presenças menores, de deuses e espíritos que outrora o serviram ou o temeram, que agora sentiam um arrepio sem saber o motivo. Vocês pensaram que eu havia sido destruído, pensou Laplace, e a mana ao redor do quarto ondulou suavemente, fazendo as chamas das velas dançarem sem vento. Pensaram que me dividir e selar-me bastaria para apagar tudo o que sou. Mas eu apenas esperei. Esperei pelo momento em que o mundo estivesse mais fraco, em que as muralhas que ergueram contra mim fossem mais finas. Ele abriu os olhos novamente, fitando o teto de madeira como se pudesse ver através dele até os céus onde seus algozes observavam. Agora o velho mundo vai renascer, sussurrou em voz baixa, tão suave que nem o vento ouviu, e desta vez, ninguém vai me selar novamente. Eu vou recuperar o que é meu. E quem quiser ficar no meu caminho, vai descobrir que a morte é o menor dos males que posso conceder. Do lado de fora, um corvo grasnou alto e voou para longe, como se tivesse ouvido a sentença proferida dentro daquela casa humilde, onde um deus antigo dormia pela primeira vez em milênios, sob o nome de uma criança que o destino havia preparado sem saber.